Sempre. Evangelho de João, quero ser rápido aqui nas minhas palavras. Temos ainda a ceia do Senhor e creio que será algo espetacular aqui esta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, e um versículo só para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Só para a gente fazer aqui uma introdução a este momento tão magnífico, a ceia do Senhor. Hoje nós vamos participar do memorial. Ao estarmos participando da ceia do Senhor, nós estamos participando de um memorial. Louvado seja Deus. Participando de um momento em que trazemos à memória algo em que não somos testemunhas oculares, mas pela fé acreditamos que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Sermos crentes na pessoa de Jesus só dá se for pela fé, porque se nós formos pela razão, muitas das vezes nós não conseguimos encontrar nas Escrituras Sagradas algo que justifique esta razão. Mas a fé, com esta fé, nós podemos, louvado seja Deus, sermos fiéis ao nosso Senhor. Somente o versículo 16 do capítulo 15 diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e vos designei aí e dar fruto, e fruto que permaneça, para que o Pai lhes conceda tudo que pedires a Ele em meu nome. Podei-vos assentar. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, Você tem dimensão da grandeza que é as palavras de Cristo neste versículo? Algo descrito pelo discípulo amado, mas que foram palavras do próprio Mestre para aqueles discípulos. Louvado seja Deus. Não foi vós que me escolheste. Aqui remete, louvado seja Deus, às vezes a audácia de acharmos que somos crentes e fiéis ao Senhor porque queremos. Louvado seja Deus. Ou a determinado momento de nossa vida, de acharmos que estamos na presença do Senhor simplesmente por mérito próprio. E não é. Não foi nós mesmos que nos designamos a servir ao Senhor, a passarmos tribulações, a padecermos adversidades por amor ao Senhor, mas foi Ele mesmo que nos escolheu para que nós estivéssemos em Sua presença, para que fôssemos e dessemos frutos, e esses frutos viessem a permanecer. Você é um privilegiado, você é alguém que entre milhões foi escolhido para estar aqui na casa do Senhor. Você é alguém, louvado seja Deus, que Deus olhou para os lá dos céus e viu a tua vida. E aqui remete um pouquinho aos momentos em que nós passamos, em que o inimigo coloca em nosso coração até mesmo o porquê de sermos escolhidos pelo Senhor. Mas não há mérito, não há nada próprio de nós que venha justificar essa escolha. Faça uma autoanálise e procure ver algo de bom que você tenha feito, que venha justificar o Senhor te escolher para louvar o nome dEle. Faça uma autoanálise essa noite, tente achar dentro da tua vida, ou na tua existência, algo que venha justificar você ser escolhido pelo Senhor. Não existe justificativa. Quinta-feira, nós estávamos no culto campal, e eu trazia uma palavra da parte do Senhor que falava justamente, Diácono José, como nós estávamos lá, de sermos escolhidos sem méritos. Quando Jesus Cristo ele estava ali escolhendo os seus discípulos, que ele olha para um local ali em que era recolhido os tributos, e ele vê Mateus, um homem que era cobrador de impostos e que naquela época era taxado de ladrão, porque até mesmo para muitos tiravam o que eles achavam que tiravam o que não lhes pertencia, para ser bom ao governo daquela época. Mas Jesus Cristo passa, olha para Mateus e enxerga nele algo especial que ninguém mais enxergava, e chama ele: vem e segue-me. Louvado seja Deus. Entra em sua casa, e naquele momento justifica justamente o porquê da missão de Jesus Cristo aqui na terra. Ele se senta, louvado seja Deus, juntamente com aqueles homens que para os escribas e fariseus eram pecadores, eram nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Sentado à mesa, aqueles que naquela época eram taxados de certinhos, que eram os fariseus, que eram os escribas, começaram a criticar junto aos seus discípulos ali, nos ouvidos dos seus discípulos, dizendo: ele por acaso, o porquê dele se sentar com pecadores? Por que ele se senta ali na mesa com aqueles homens em que não é digno de receber, já que ele disse que é o Filho de Deus, que ele é o enviado? Jesus Cristo, conhecendo o coração e até mesmo escutando, diz o quê? Eu não vim, louvado seja Deus, para aqueles que os que são sãos não procuram os médicos, mas sim os doentes. E eu não vim para aqueles que se acham justos, mas sim para os pecadores, para a remissão de pecados. Aí eu olho para a vida de Mateus ali e vejo, e olho para a minha vida também, e vejo a misericórdia do Senhor sendo manifestada naquele momento. Sabe, queridos, somos escolhidos do Senhor, não porque temos méritos para ser escolhido, mas somos escolhidos porque o Senhor enxerga em nossa vida algo que nós não enxergamos, algo que o próximo não vê, algo que alguém olha e não dá nada. Você é assim, mas o Senhor Jesus Cristo olha, resgata, traz para a sua presença e faz com que o mundo fique de boca aberta, sem entender de você ser um escolhido. Mas é isso que nós somos. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que nos escolheu, para que nós fôssemos e dessemos frutos, frutos que viessem a permanecer, porque por mérito não poderíamos estar aqui. Louvado seja Deus. Não importa se você nasceu na fé, ou se você foi resgatado do mundo há pouco tempo, não importa. Você é escolhido do Senhor, mas não porque você tem mérito para isso. Olhe para a cruz do Calvário e enxergue naquilo dali o maior sacrifício da história. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morre por uma nação, louvado seja Deus, que entenderia, que saberia, que necessitaria dele para estar, louvado seja Deus, junto com o Pai. Jesus Cristo não morreu para aqueles que se acham certinhos, ou para aqueles que a gente muitas das vezes leva a palavra e eles dizem assim: não, eu nasci nessa lei, vou morrer nela. Não, Jesus Cristo não morreu para esses, mas Jesus Cristo morreu justamente para aqueles que vivem na margem da sociedade, aqueles que enxergam dentro de si a necessidade de estar ao pé da cruz, porque sabe que é lá que encontra o caminho para se encontrar com o nosso Deus. Foi para esse que Jesus morreu. Se em algum momento da tua vida tu começa a se justificar e achar que faz muita coisa para o Senhor, escreve o que eu estou te dizendo, logo logo vem a queda. Sabe por quê, queridos? Porque independente do que tu fizer, do que você fizer, do que eu fizer, ainda não vai justificar. Aí é algo que nós venhamos tentar diante de Deus justificar a nossa escolha. Não há. Você pode ser o que pregue mais, você pode ser o que cante mais, você pode ser o que ore mais. Nada disso vai justificar você ser escolhido pelo Senhor, porque a escolha que Deus faz por nós, por cada um de nós, vem através da misericórdia e não por merecimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo ensina logo lá a igreja aos Efésios: olha, a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, e graça é justamente isso, favor imerecido. Então somos salvos por este favor. O Senhor nos escolheu por este favor, não porque merecíamos, mas porque a sua graça é infinita. Você tem noção do peso desse versículo? Você tem noção da promessa gigante que tem nesse versículo para mim e para você? Você consegue enxergar ou ter mesmo dimensão do que o Senhor está entregando em nossas mãos, nós como discípulos do Senhor Jesus? Mas por que somos discípulos? A ordenança de Jesus para os discípulos foi: vá e fazei discípulos. A prova de que a igreja do Senhor ela é verdadeira é justamente o passar dos anos, louvado seja Deus, o passar dos séculos, por que não dizer o passar já de 2 milênios. Essa igreja ainda ela permanece de pé e fiel. Esta é a prova. Sabe por quê? Porque nós somos, queridos, frutos do trabalho daqueles discípulos de 2000 anos atrás. Nós somos frutos da crucificação de Pedro de cabeça para baixo por não negar a Cristo, para manter a fé, para manter a igreja de pé. Nós somos frutos, queridos, louvado seja Deus, dos martírios dos discípulos. Nós somos frutos disso. Então nós somos escolhidos do Senhor. Você é um escolhido do Senhor, não por próprio mérito, louvado seja Deus, mas porque a misericórdia do Senhor, ela sim, louvado seja Deus, nos alcança. Não foste vós que me escolheste,
mas eu escolhi vocês. Eu sei que existem momentos da nossa vida, porque todos nós passamos por isso, todos nós, sem exceção de nenhum, em que nós estamos às vezes sozinhos, em um momento nosso com Deus, ou até mesmo parado, em que pegamos pensando, a nossa mente começa a ser bombardeada pelo inimigo, por causa de atos que fazemos, por causa de situações em que passamos, por causa de pecados em que cometemos, em que o inimigo lança em nossa mente, muitas das vezes, que até mesmo não há mais uma remissão para a tua vida, ou para a minha, para a nossa vida. Existem momentos que nós estamos sentados, parados, e começamos a meditar na nossa vida, no que temos feito, e percebemos que na verdade, quem somos nós para sermos escolhidos do Senhor? O inimigo muitas das vezes se aproveita dessa situação para tentar desanimar a nossa vida, para tentar fazermos parar. Em outras palavras, ele chega aos teus ouvidos e começa: olha, eu acho que você não deve continuar. Para ti é como se não há mais jeito. Louvado seja Deus. Talvez isso seja apenas frase de efeito de pregador. Não, mas é o Espírito Santo que me induz a falar isso. Sabe, há momentos da nossa vida em que o inimigo seta o nosso coração, a nossa mente, achando que não há mais remissão para a nossa vida. Aí eu recordo de uma história que eu escutei, louvado seja Deus, de um homem muito inteligente, letrado nas escrituras, e ele contava que em determinado local um homem praticou um assassinato e foi preso, e a sentença era a pena de morte. Só que o governador, ele poderia dar um alvará de soltura para ele, louvado seja Deus. E o governador vai se traja de padre ou de pastor, naquela época isso não importa, e dentro da Bíblia ele coloca esse alvará, e ele vai lá até a cadeia, pede para que ninguém diga que é ele, e chega lá e começa a conversar com aquele homem, e vai tentar dar a Bíblia para ele. Ele rejeita. É como se ele dissesse: não, quero mais não, eu vou morrer amanhã mesmo, não quero essa palavra, não preciso disso aí, a minha sentença já foi dada, o que é que pode mudar na minha sentença? E ele vai embora. Quando ele vai embora, o guarda que cuidava dele chega para ele e diz: cara, tu é muito burro. Por quê? Esse aí era o governador, e tu sabe o que é que tinha dentro da Bíblia? Um alvará de soltura, um perdão. E o que nós aprendemos, sabe o que é, queridos? É que na verdade, o que nos leva à condenação não é o pecado, mas a falta do pedido de perdão, ou a falta de aceitarmos esse perdão. Queridos, não existe, louvado seja Deus, em momento nenhum da nossa vida, algo ou um pecado que não possa ser perdoado. Quando nós começamos a limitar o perdão de Deus, nós começamos, louvado seja Deus, a dar um fim ao maior sacrifício de Jesus. E quem somos nós para dizer o que é que Jesus Cristo pode perdoar ou não? Mas o inimigo muitas vezes lança em nosso coração palavras como essa, tipo: não precisa mais pedir perdão, tu cai sempre na mesma falha, no mesmo pecado, então para, louvado seja Deus. Mas não, o perdão ele está aí para nós, louvado seja Deus, a remissão está aí para nós, porque nós precisamos entender que somos escolhidos do Senhor, e não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. E se você está aqui essa noite, use isso como uma certeza de que você é um escolhido do Senhor, use isso como uma certeza de que você é alguém separado no meio da tua família. Irmão, mas é só eu dentro de casa, é porque você é escolhido do Senhor. Meu irmão, no meio do meu colégio é só eu, a sala também, e muitas das vezes eu sofro o que diz hoje que é bullying, né? Louvado seja Deus. Mas use isso, entenda que é porque você é escolhido, e seja feliz, porque quem te escolheu foi o Senhor, e não foi por mérito seu, mas pela misericórdia dele. Eu sei que essa palavra ela era dita aos discípulos, mas a palavra do Senhor ela se renova dia após dia. Ela atravessa séculos, geração em geração, e nunca volta atrás. Se existe algo que nunca passará, é a palavra do Senhor. O homem passa, a existência do homem passa, as criações do homem passam, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. As promessas que tem nas Escrituras, queridos, para mim e para você, elas estão acima de qualquer coisa. Mas também não é só mar de rosas.
Mas eu também não posso dizer para você que você é escolhido do Senhor e que você pode viver uma vida de qualquer maneira, em que dado momento você pede perdão e tudo fica do mesmo jeito. Não, querido. O céu, ele é tomado por esforço. A salvação é gratuita, mas o céu é tomado por esforço. Eu entendo que se eu não me esforçar, eu perderei essa porta aberta. Queridos, uma porta aberta, ela é um convite a entrar por ela. Mas se você não der passos para atravessá-la, você nunca vai atravessar esta porta. Cristo, quando ele morreu na cruz, que ele disse está consumado, ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Só que você vale se lembrar que anteriormente ele disse aos discípulos assim: olha, eu sou o caminho. Sabe o que é que isso remete? A caminhada. Caminho remete à caminhada. Ele é a porta, ele é o caminho. Só que se você não caminhar para atravessar esta porta, você vai ficar do lado de fora. A porta, ela está aberta. A salvação é gratuita, mas o céu é tomado por esforço. A tua caminhada, querido, muitas das vezes vai ferir os teus pés. A tua caminhada muitas das vezes vai criar calo nos teus pés. Sabe, esses calos vão estourar um dia. Vai vir ferimentos. Vão vir situações na tua vida em que atirarão pedras. Por quê? Porque quem está no caminho está exposto. Preste atenção. Quando você está caminhando, você está exposto. Quando você está caminhando, todos que passam por perto ou por quem você passa, você está exposto a essas pessoas. Ao estar exposto, você pode sofrer qualquer tipo de coisa. Quando você está caminhando, se você estiver caminhando no meio da estrada, você pode estar exposto, louvado seja Deus, a sofrer um acidente. Você pode estar exposto, louvado seja o nome do Senhor, a tropeçar. Porque no caminho é assim. O caminho para o céu, ele é estreito. Louvado seja Deus, o caminho para o céu existe pedras. O caminho para o céu existe espinhos. Não é um asfalto simples em que você bota um tênis e caminha a mil maravilhas. Não. Os teus pés irão inchar. Louvado seja Deus. Sabe, para passarmos por esta porta e obtermos a salvação, a morada no céu, os teus pés irão inchar, os teus calcanhares irão doer. Vai existir momentos, querido, da nossa vida, da minha vida, da tua vida, em que será necessário andarmos que nem bebê quando está engateando. Vai existir momentos da tua vida em que você começará a engatinhar como um bebê, porque os pés não aguentarão caminhar. Só que nós precisamos entender que o esforço vale a pena. O diácono José disse agora há pouco que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que serão vencedores. Quando você vai lá para o Apocalipse, as 7 cartas à igreja, no final de cada carta tem uma promessa para o que vencer. E você sabe o que é aquilo dali? É o galardão. Você sabe o que é aquilo dali? É a vitória. Você sabe o que é aquilo dali? É o troféu. Porque a caminhada, ela será árdua, será difícil, haverá dificuldade, mas aquele que é escolhido, ele não volta atrás, ele segura a mão no arado, vem a pedrada, ele pode até cair, mas ele levanta novamente. Ah, queridos, mas se eu cair de novo, você levanta de novo e continua andando. E se eu cair mais uma vez, levante e continue andando. A palavra de Deus diz em Provérbios que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então a tua queda não pode impedir que você chegue, louvado seja Deus, no maior prêmio para a nossa vida, que é a salvação. A tua falha não pode impedir que você atravesse a porta da salvação. Não pode. Olha para o Senhor Jesus, porque não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. Só isso já basta. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa de você um 0 à esquerda. Aí Deus olha lá dos altos céus e diz assim: é esse 0 à esquerda que eu vou levantar e ele salvará milhões.
Louvado seja Deus. Sabe você ser aquele que ficava no monturo? Aí Deus olha lá do céu e diz assim: é você mesmo em que eu vou levantar, e a tua voz vai resgatar muitas vidas. Sabe você, louvado seja Deus, que olhava para si mesmo e dizia: não, para mim, não acredito que haja uma solução. Mas aí é você mesmo que Deus escolhe para que a tua palavra resgate milhões. Você é um escolhido do Senhor. E o melhor de tudo é que ele encerra este versículo dizendo assim para os discípulos: louvado seja Deus, para que o Pai lhes conceda tudo que pedides a Ele em meu nome. Quando você é escolhido, você tem uma carta branca para pedir ao Pai tudo aquilo que você quiser, no nome do Senhor Jesus. Abraça essa promessa e para de olhar para os lados, para de querer retroceder. O tempo não é de retroceder, o tempo é de caminhar. Eu sei que existem momentos da nossa vida que nós vamos parar, só que nós temos que permanecer de pé. Caído nunca, voltando nunca. E se neste momento você está parado, peça ânimo ao Senhor, porque você é um escolhido dele. Louvado seja Deus. Dê frutos. A tua voz usa para dar fruto. A palavra que sai de tua boca usa para dar fruto. Eu não sei falar, eu não sei pregar, tá certo? Então usa a tua vida para dar fruto. Que o teu caminhar dê fruto, que o teu testemunho dê fruto, que aquilo que você sabe fazer dê fruto. Mas dê fruto, e que este fruto venha a permanecer. Não esqueça, você é um escolhido do Senhor, e não foi você que escolheu a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Amém? Aplauda ao nome do Senhor Jesus.